Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. A sétima live já. Sétima é sexta? Acho que é a sexta live do projeto Ligações Químicas. E hoje nós vamos falar de Química e Arte. Conforme. Oi, Gui, muito obrigado pela presença. Vamos começar daqui a pouco a sexta live do projeto Ligações Químicas. Boa noite, Gui. Que é um projeto para comemoração, para comemorar o Dia do Químico, a Semana da Química. Hoje foi assim, está sendo um dia muito hard, muito pesado para mim. Estou aqui no meu congresso. Minha mãe tá tentando me ligar agora, deixa eu recusar aqui. Deixa eu falar com ela aqui pelo WhatsApp e pelo computador, que eu tô em live, para ela não ficar me ligando. Mãe, estou em live. Depois eu ligo. Pronto, já fez aqui. Acontece, né, gente? Gravar ao vivo é assim mesmo. Então vou já chamar. Hoje nós vamos falar sobre Química e Arte. Eu tenho aqui duas convidadas bastante especial, que felizmente na internet a gente acaba encontrando essas pessoas e acaba tendo a oportunidade também de estreitar a conversa, né? Só para deixar aqui avisado para vocês que eu acompanho o chat pelo computador, então quando eu olho aqui assim para cá, não é que eu sou uma pessoa que eu não estou prestando atenção, pelo contrário, eu estou vendo pelo computador. E aqui na minha cidade está chovendo bastante. Teve um momento até que acabou a luz aqui. Então, eu espero que durante a live isso não seja um problema, tá? A Vitória já chegou. Eu vou colocá-la aqui. Olá, Antônio. Seja muito bem-vindo. Parceiro já pra live. Porque, gente, eu comecei a ler os poemas assim sozinho, só que eu acabo não conseguindo. Eu prefiro mil vezes conversar com a pessoa, olhar com a pessoa. Tudo bem, Vitória? Tudo! E aí, gente, boa noite. Vitória, enquanto eu tô aqui me arrumando aqui, eu tenho um probleminha aqui. Se apresenta pro pessoal, por favor. Então, vamos lá, né? Gente, tô me sentindo uma apresentação de trabalho. Gente, muito prazer, eu sou Vitória Brandão, eu sou professora de Química e estudante de Museologia. Sou daqui de Recife, acho que o sotaquinho, né, maroto, não deixa enganar. Sou pesquisadora da área de conservação, né, pelo curso de museologia, e o meu projeto de pesquisa é um projeto que eu particularmente adoro, eu acho o máximo, que é Museologia e Química, interseções necessárias para a conservação de bens culturais. E é isso, Tite. E aí, o que você me manda? Ai, é difícil apresentar nós mesmos, né? Eu também fico assim, quando me apresento, fico, gente, o que Nossa! eu falo? E você tem que vender seu peixe, né? Nossa, minha mãe ia falar, minha filha, você precisa melhorar. Vitória, não sabia que você era de Pernambuco. Embora você tenha colocado lá que você tem um projeto de pesquisa na UFPE, mas Hum. aí, tipo, não sei por que eu liguei com o Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa que eu acabo confundindo tudo aqui. Bom saber que você é de Pernambuco. Pernambuco e Recife, capital. Vitória, eu tô fazendo uma dinâmica aqui, porque o meu mote aqui é o Caio Químico nas letras, só que eu não apresento muito por que eu me coloco como Caio Químico nas letras, e eu resolvi fazer aqui uma dinâmica nas lives, que eu Hum. sempre vou abrir com um poema. E eu vou fazer isso também agora. Eu fiz em todas as lives, inclusive o poeta que eu selecionei também é nordestino. Vários nordestinos já passaram por aqui, João Cabral de Melo Neto, Patativa da Saré. Mas hoje eu vou ler um poema do Augusto dos Anjos, um Hum. poeta que a gente estudou na escola. Você lembra? Rapaz, eu lembro faz tempo, vi se lembrasse agora um negócio, a minha idade. Calma, calma, não vai ter nenhuma questão de vestibular para responder. Calma, calma. Gente, eu escolhi um poema. Na última que eu falei sobre Machado de Assis, contei para vocês um pouco sobre
Se a gente quer datar, a partir de qual momento que começa a surgir muito, muito forte um léxico científico, a gente falei ali do realismo, e nesse período estava meio junto romantismo, realismo e essa escola literária que eu vou tratar agora, que é o simbolismo. Então eu vou ler um poema simbolista, que quem lembra é um poema super de difícil leitura, tem palavras muito difíceis, eu sei que eu vou gaguejar, já estou avisando, tá? Mas lá, é um soneto rapidinho. O poema se chama Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda o espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu li bem assim, bem sisudo, porque é um poema bastante punk. Eu ia falar, pan, fica aí, né? Nossa, eu acho que eu nunca ouvi esse poema do Augusto dos Anjos, viu? Ele é um poema... O Augusto dos Anjos, de forma geral, ele tem poemas que tem muito léxico da biologia. Que o simbolismo tem a questão da vida, da morte, né? Então, assim, na verdade, da morte, principalmente, né? Então, o Augusto, ele tem um léxico, assim, bem pesado e tal. E eu trouxe esse poema, não que a gente vai discutir ele aqui, é que o simbolismo, ele tem uma ideia da arte pela arte. Então, ele é cheio de palavras difíceis, uma forma muito bem feita, porque a arte é o grande centro da questão. E nós vamos falar de arte aqui hoje, principalmente como que nós, químicos, falou assim, eu acho que eu vou estudar arte também. Fiz química, mas eu vou estudar arte também. Eu acho E que eu dá começo pra por mim, isso. né? E eu começo por isso, Vitória. Eu quero saber quando foi, em que momento que você falou assim, eu vou fazer museologia. Ai, ai, eu espero ser sucinta, porque é uma longa história, mas deixa eu ver, vou começar do final da minha graduação em Química. Estava para me Boa. formar, já tinha apresentado o meu TCC, recebido a minha nota, aprovadíssima, e fui colar meu grau, né? Colei o meu grau, e como toda recém-formada, bate aquela, né? E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque quando você entra numa universidade, você pode ler o que for sobre a sua profissão. Você não vai entender sua profissão enquanto você não atuar nela. E eu, na minha graduação inteira, eu não tinha. Eu tinha pisado na sala de aula, eu conto nos dedos de uma mão, 5 vezes. Eu passei 4 anos no PIBIC, que é a pesquisa de iniciação científica, então foram 4 anos intensos em laboratório. Meu orientador, ele era farmacêutico, eu trabalhava com síntese mesmo, era bem Dexter, era a química da síntese, reações, as coisas mudavam de cor, realmente eu Qual vivia que essa era a parte. área? Era de orgânica. Eu trabalhava no laboratório de compostos bioativos. E a gente fazia a síntese, né? A gente produzia diferentes substâncias que iam para a atividade biológica para ver se essa substância, por exemplo, tinha uma atividade antibactericida, anti-inflamatória, anticancerígena. De lá saíram algumas substâncias que, inclusive, já foram patenteadas. Era só medicamento. E a minha experiência em sala de aula foi só no estágio obrigatório. E aí o nome já está falando, né? Obrigatório. Estava lá, obrigada para poder concluir meu curso. E além disso, quando eu entrei na sala de aula, eu participava de um grupo de 4 mulheres. Então a gente deu aula para uma turma em progressão, que é a antiga dependência, né? O aluno passa de ano, mas fica pendente em uma disciplina. E aí foi a minha primeira experiência. Então eu só tinha 5 aulas para dar para esses alunos. E Tem eles aluno seu aí.
quero ser lindo. Ai, meu Deus, tô me achando aqui, ó. O espírito de Beyoncé, o espírito da Rihanna estão aqui do meu lado. Ai, lindos. Então, essa foi a minha experiência. Foi uma experiência muito desafiante logo de cara, porque um aluno que está em progressão, ele tá odiando tá ali. Ele tá vendo duas químicas ao mesmo tempo. A química do que ele reprovou e a química já do ano que ele tá cursando. E aí entra eu com E 1,62m, dentro cara. tem a química do ódio, né? Estão falando muito de química da mão, mas tem a química do ódio. Tem a química do ódio muito, e naquele caso tinha demais. Mas pelo fato de eu ser muito nova e de eu. Pô, a diferença era de 4 anos, 5 anos de idade. É muito pouco. A minha diferença é do meu irmão, a gente Aham. fala as mesmas gírias e tal. Então foi muito desafiante. Então eu já me senti impactada, né? Eu quero ser professora. Eu me formei num curso de licenciatura em Química. Eu tive o privilegiaço de fazer intercâmbio. No dia seguinte da minha colação, eu me colei dia 31 de setembro. No dia 1, eu estava bem bonita, com as minhas malinhas no aeroporto, pegando o meu beco e fui aprender inglês. Me dei o ano sabático e fiz, não, esse ano eu vou pensar única e exclusivamente na minha vida, no que eu quero fazer. Eu vou aprender inglês, porque era uma vontade minha pessoal e profissionalmente é incrível você saber, te abre muitas oportunidades. Pronto, fui-me embora. Meu intercâmbio foi em Londres, mas eu morei uns 4 meses em Portugal, na casa da minha amiga Débora, que hoje mora na Alemanha. Enfim, na Aham. Europa, é verdade a lenda, é muito diferente. Muito diferente. Diferente nos sentidos básicos mesmo. Segurança, qualidade de vida, de diferentes aspectos. Saneamento básico, transporte e incentivo à cultura. Todo primeiro domingo do mês, pelo menos em Portugal, todos os museus eram abertos. Todas as instituições culturais, na verdade, de um modo geral, eram entrada franca. Aí eu convertendo real em euro, já Aham. marquei aquele dia no meu calendário e fiz, não, eu vou no domingo, eu vou bater No Lisboa domingo. todinho, foi, vou bater todinho, Torre de Belém até Mosteiro dos Jerônimos. Aí fui fazer. Aí você vai entrando em contato com a arte. É uma arte, pô, é a arte que lá é da Renascença. Sabe o que a gente estuda em história? Sabe, Aham. sei lá, o quadro do Michelangelo, aquelas nuances específicas do Renascimento, tudo isso tá lá. E eu estudei muito pouco sobre arte brasileira. Então, Sim. estando lá, me remeteu muito mais às minhas aulas de história, por exemplo, do que eu estando aqui no Brasil, sabe? Tipo, arte popular, Uhum. não vi no colégio arte popular. E aqui em Recife é o que mais tem equipamento voltado para arte popular. Mas enfim, fui para Londres, continuei minha saga e lá todos os museus são gratuitos. Todos os museus públicos são gratuitos, não importa o dia, não importa o horário. Então, você passa dias visitando o mesmo museu porque você primeiro tem tempo e você não precisa pagar. E aí você vai conhecendo de pouquinho em pouquinho. Então a sua experiência é muito mais bem vivida. E eu fazia muita questão de ir sozinha. E fui-me embora, conhecendo. Até que eu fui na Galeria Nacional, National Gallery. E aí lá, num único ambiente, tinha Van Gogh de um lado, Rembrandt do outro, Leonardo da Vinci do outro. Então, quando eu entrei, assim, eu me senti, tipo, tomada, assim, por um frenesi. Fazer, meu Deus, o que que é isso aqui que eu tô vivendo, né? E aí eu abri o Sim. catálogo e tinha Madonna das Pedras de Leonardo da Vinci, tinha fotinho dela. Aí eu, caraca, eu quero ver esse quadro. Não estava nesse ambiente, estava no outro. Eu fui lá, cadê A o Vitória quadro? correndo atrás. Correndo não, tava slow motion, eu tava andando devagar assim, né? Meu Deus, o que é isso? Desfilando. Cheguei no quadro, cadê o quadro? Não tava. Parede brancaça, ele era um quadro muito grande, então tinha até a marca, né, dele na parede. E uma plaquinha Aham. assim, simplória, em restauração. Aí eu parei muitos minutos ali naquela em restauração. Eu comecei a imaginar o que é restauração mesmo, né? Porra, eles foram consertar o quadro. E aí eu comecei a viajar, uma viagem profunda. Eu já estava nessa grande viagem, desse autoconhecimento, Sim, de sim. procurar o que eu quero da minha vida. E a experiência do museu me deixava tão feliz,
cara, eu queria tanto trabalhar no museu. Como é que eu posso trabalhar no museu? Eu vou ser a segurança do museu, mas eu fiz química. Porra, o que que eu posso, sabe? Aí vem minha mãe aqui no meu Aham. ouvido. Não jogue sua faculdade fora, pelo amor de Olha. Deus. E aí sabe, eureka, assim, a luz brotou na minha cabeça. Eles restauram pinturas, esculturas, obras de arte, enfim, com produtos químicos. Eu posso fazer isso. Caio sai de lá. Parecia que eu tinha ganhado na cena. Porque foi, sabe, quando a coisa. Aham. O plano já se arquiteta na sua cabeça. Eu quero isso. Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou chegar nisso? Mas era isso que eu queria. Até que chegou o momento que eu precisei voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, acabou meu visto, né? Fui embora, acabou o dinheiro também. E aí voltei para minha realidade, que era recém-formada, sem dinheiro, sem emprego, morando com a minha mãe. Vivi uma experiência sensacional, mas que só estava aqui agora nas lembranças. E eu disse, meu Deus, e Aham. agora? Aprendendo mais uma língua, eu fiz, ok, tudo bem, agora eu posso até tentar um inglesinho, né? Tipo, fazer um trabalho de tradução e tal. E aí entrei na noite sombria da alma. Porque e agora? Como é que eu vou realizar meu plano? Aí entrei na UFPE, no site da UFPE, e comecei a olhar todos os cursos. Eu fiz, não, eu preciso estudar isso. Como é que eu vou estudar isso? Não tem aqui em Recife curso de bacharelado em conservação e restauro. Já existe, gente, pessoas interessadas nessa área. Existe já um curso muito específico. Existe na UFMG, se eu não me engano, na UFRJ, Era na isso que eu ia perguntar. UFPEL, na UFBA. Existe, isso já existe. Só que eu moro em Recife, então não era viável eu me mudar para outro estado, ainda mais empregada. Ia demorar muito tempo para o meu plano se realizar, né? Aham. Aí achei o curso de museologia. Quando você coloca museologia no Google, aparece assim: é um curso que estuda os museus. Aí quando eu li isso, eu fiz, pronto, meio caminho andado, é isso mesmo que eu quero. Vou estudar os museus. Aí puxei a grade curricular. Eu já macaca véia, a primeira graduação ensina coisas a gente, tipo você olhar a grade curricular, você olhar a ementa, você entender. Eu já não era mais primária, já estava ligada. Aí fui eu ler a grade. Quando eu fui olhar a grade, tinha lá duas cadeiras, conservação de bens culturais um e 2. Eu fiz, minha gente, é isso. Que conservação e restauro. Então, assim, eu vou fazer esse curso. Aí minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus, você vai encarar outra graduação. Mas você precisa, por que você não faz um mestrado? Por que você não faz um mestrado com seu orientador lá farmacêutico? Aí eu, mas mãe, eu vou trabalhar com um negócio que não tem nada a ver comigo, cara. Eu passei 4 anos no laboratório, parecia que eu tinha vivido os mesmos dias. Sabe? Não tinha um significado, porra, não tocava o meu coração. Eu precisava trabalhar com algo que tocasse meu coração. Aí eu fui estudar pro Enem, já liguei no Enem e tal, vou ter que estudar pro Enem, porque faculdade pública, pelo amor de Deus, Jesus conserve para todo sempre, amém. É o que há nesse mundo, educação de qualidade gratuita. Ao mesmo tempo fui trabalhar. Aí meu primeiro emprego foi Aham. numa banca de reforço. Aí entrei na banca de reforço e comecei a aprender a ser professora. Então foi ao mesmo tempo, eu estudando para Enem aí eu entrei na banca de reforço, entrei em outra, aula particular, cursinho para Enem e só química e ensino médio. E química e ensino médio estilo Enem, ou seja, eu já estava estudando para o meu próprio Enem, que eu não é unir o útil ao agradável. E eu comecei a me Aham. apaixonar pela química. Eu tinha me afastado dela, pensado, será que é isso que eu quero? E aí eu olhei ela com outros olhos, pelos meus alunos, pelo prazer de estar lá, conversando com pessoas, tentando mostrar um ponto de vista, porque para mim a química não é só uma ciência, para mim ela é filosofia de vida mesmo, é um modo de pensar. Então você tentar passar isso numa sala de aula e você conseguir cativar. Se Ícaro está aqui, eu sinto que ele foi um dos que eu consegui cativar. E hoje ele faz licenciatura em Química lá na faculdade em que eu fiz também. Então foi um prazer que eu fui professora dele do Pré-Veste e ele passou na Química e ele foi todo orgulhoso me contar. Então Que foi esse legal. trabalho junto, sabe? E aí Aham. fiz o Enem. Passei no Enem, passei em segundo lugar no Enem, na ampla concorrência e tal. Top. Entrei no meu curso. E desde então eu digo que eu não sou mais a mesma Vitória. A museologia
Ela, para mim, foi a grande surpresa, porque para mim ela só ia ser mais um curso que eu ia ter que passar para chegar lá naquele mestrado em conservação e restauro. Mas a Uhum. museologia me cativou de uma forma tão grande. É um curso tão incrível e tão pouco conhecido. Ele só tem 10 universidades no Brasil, é um curso recente. Ele não tem 20 anos na faculdade mais antiga, vamos dizer assim, sabe? Sim, E sim. falei horrores agora, né? Enfim, é isso. Não, é que a história porque assim, você vai falando e eu vou conectando muito com a minha história, né? Quando eu fui da química para letras, né? E, que às vezes as pessoas acham assim, é que eu vou substituir um pelo outro. É claro que, em certa medida, há uma substituição, mas também há isso que você falou, uma modificação daquilo que tu já aprendeu, que tu já sabe, que tu já faz, que tu já domina, né? Então, assim, você foi falando, eu fui só aqui pensando, só aqui pensando. E, e eu queria só fazer um comentário, assim, nós estamos nesse momento de redução de gastos, de investimento com a universidade. Me parece que você não foi pelo Ciências Sem Fronteira, você foi por conta, né? Você se formou e foi. Mas é interessante porque você foi para viver, para pensar, se abrir, e o que muda é justamente isso, é o olhar para as coisas do mundo, ver outra possibilidade. E me preocupa muito que essas pessoas que fazem uma crítica negativa ao Ciência Sem Fronteira, por achar que ciência é algo técnico, que eu vou lá, prendo o botão e volto, mas na verdade você vai lá para você buscar uma forma de pensar diferente, de modo que você traga para cá e você crie novas variáveis, novas perguntas de pesquisa e por aí vai, né? Que eu vi um pouco isso. Você não foi pelo Ciência Sem Fronteira, mas você foi lá, você viu algo que não tem aqui, e você, nossa, e se eu fizer isso? Porque no fundo tem isso aqui, né? E se eu fizer isso no Brasil um pouquinho, né? Porque Primeiro infelizmente nós você. temos pouquíssimos museus no Brasil, né? Então, a, a grande diferença, né? Ah, a Europa é melhor. Mano, a Europa é bem cuidada. A gente não é cuidado. A gente não tem governos vão, governos vêm, mas a gente continua nessa situação de abandono mesmo. Eu acho que é isso que a gente sente mais do que nunca, sabe? Eu não fui pelo Ciências Sem Fronteiras, mas eu tentei o Ciências Sem Fronteiras, eu não passei por míseros pontinhos da prova do TOEFL na época. Na época meu inglês estava bem, bem fraquinho ainda. Mas eu conheço amigos que foram. E eu consigo escutar as palavras da pessoa. Vitória, foi a melhor experiência da minha vida. Porque lá, além de você mudar completamente o seu cenário, primeiro, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, é algo completamente novo. Então parece que acorda em você um eu que estava adormecido, porque a sua vida cotidiana, sabe, te coloca num modo automático. E ali te tirou totalmente da sua zona de conforto. Você está num lugar estranho, com pessoas estranhas, ninguém lhe conhece, você não domina aquela língua. E você acaba se sentindo um grande desconhecido. Tipo, eu posso aqui ser qualquer pessoa. Eu posso inventar aqui uma personalidade, sabe, um alter ego, alguma coisa minha, assim, que estava lá, que eu sempre tive vontade, mas por eu já ser tão condicionada pelo meu meio, eu não consigo ser. Eu tenho medo de ser. E lá não. Lá é Aham. literalmente a página em branco. Aí você faz, pronto, é a minha página em branco. Você não se preocupa com coisa básica, isso é muito importante. Eu não me preocupava com a minha segurança. Você parava pra pensar a sua segurança. Eu não me preocupava com isso. Eu poderia sair batendo foto do piso que eu vi, do arco de qualquer coisa que eu vi, sem me preocupar. Então você vai deixando certas preocupações que já estão tão aqui entranhadas na gente no Brasil, e Aham. lá você relaxa. E quando você relaxa, você desfruta, você se desfruta mais. Aí você se permite pensar, conhecer, ler coisas que você, no Brasil, você estaria com a cabeça em outro lugar, sabe? É o contexto Uhum. influencia muito. Então, não é porque a Europa é Sim. maravilhosa, é meu primeiro mundo, não, é porque eles cuidam do seu cidadão básico. E aí você consegue pensar em si, você não está só sobrevivendo, né? Aham. É isso. Nossa, Vitória, assim, a gente acabou indo pra outra questão, mas é que conversar é isso, né? A gente põe um tema e as coisas vão caminhando, Oh, assim, né? meu Deus. Mas me puxa, hein? Pelo amor de Deus, me puxa aí. Não, não, tudo bem. É, nós já são 19h30 já, praticamente. Cara, Passa muito muito rápido. rápido. Não, mas o mais importante é esse papo fluir, porque é o nosso primeiro contato. Quem está chegando aqui agora, a ideia original
era que estivesse em conjunto, eu, Vitória e Bárbara, para que a gente pudesse conversar o que é que está fazendo feito aqui. Mas, sabe, essa coisa de algoritmo de Instagram, e o Instagram, ele recentemente, ele falou que ele diminui alcance de quem posta coisas políticas. O meu perfil, ele é inteiramente político, porque eu falo de racismo, né, gente? Eu trato de química, educação das relações étnico-raciais, então a todo momento eu uso hashtag racismo, racismo estrutural, e isso acaba nos dificultando aqui, esse maldito algoritmo. Por isso a gente pede muito para vocês, passou aqui no meu perfil, dá um like, comenta, compartilha, porque é isso que faz o algoritmo movimentar. Eu vou querer, só para finalizar, infelizmente, Vitória, infelizmente, você consegue contar um pouquinho para nós como é que é esse seu projeto de pesquisa, onde você está agora trabalhando um pouco com a parte de arte? O que você pode me dizer sobre? Ai, que secreto não, posso falar à vontade. Então, esse projeto de pesquisa, na verdade, foi assim, foi muito massa como aconteceu, porque eu tentei a bolsa do PIBIC no ano de 2019 e eu não consegui. Foi logo quando o governo atual estava dando corte supremo nas universidades, na verba das universidades, e eles tiveram que demitir vários funcionários terceirizados. Não tinha, o medo era não ter o dinheiro da conta de energia de setembro, então a gente estava em agosto. Então, como assim a universidade vai funcionar sem energia? Imagine bolsa para aluno estudar, né? Como se fosse algo que, enfim, supérfluo, né? Não Aham. consegui a bolsa. Fiquei num projeto que era um projeto que era a continuação do doutorado do meu orientador. E aí tudo bem, não era exatamente aquilo que eu queria, mas era um projeto interessante e tal, que era museal e análise, que a gente falava justamente sobre como se dá a valoração desses objetos, essa transferência do objeto que sai de uma esfera de uso para uma esfera simbólica, né, na esfera do bem cultural, né, que se torna parte de uma herança cultural. Como é que acontece esse processo de valoração? E aí foi massa. Super relevante para o meu curso, para o que eu quero. Aí no outro ano, meu orientador chegou e fez: Olha, eu mudei teu projeto. Eu quero saber se você gosta. Aí começou a falar: Olha, eu quero aproveitar a sua primeira formação, ttt, tatatá. Vamos fazer assim, museologia e química, interseções necessárias para a conservação de bens culturais. Aí eu fiquei assim, extasiada, né? Meu Deus, perfeito, perfeito, perfeito. Passou com bolsa, aí eu, meu Deus, né? Os cosmos estão conspirando totalmente. Esse projeto, eu não, infelizmente os diferentes campos, quer seja nas ciências humanas, sociais, ciências da natureza, eles têm muito preconceito. Tem preconceito interno, Aham. com novos integrantes desse campo, então os novos estudantes, as pessoas que já estão lá há muito tempo, que já são conceituadas, elas olham com o seu narizinho em cima, tem aquela coisa, e não é tão receptivo com as novas pessoas e, consequentemente, com as novas ideias, né, que podem, enfim, que só agregam para mim ao campo. Então, o projeto de pesquisa foi justamente para a gente começar a quebrar essa barreira que tem do diálogo entre, principalmente, ciências humanas, ciências sociais e ciências da natureza. Porque parece, às vezes, que elas são rivais. Muitas vezes elas são Sim, uma colocadas assim. bobagem, isso é enorme. Não faz sentido nenhum. Se eu, na minha graduação em Química, alguém tivesse, em vez de ter me dado um exemplo, sei lá, de um medicamento, por exemplo, da composição de um medicamento, em vez de eu ter estudado isso, eu pudesse ter estudado compostos orgânicos que vão numa tinta, que estão numa pintura, eu já teria sido inserida em um outro contexto de aprendizagem, podendo pensar novas coisas relacionadas à química, porque desculpa, não vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, a química está em tudo, a química é tudo. Nós somos pura química, o mundo é pura química, sabe? Então, Uhum. o projeto era isso, é a gente estabelecer um diálogo forte entre química e museologia. Museologia, a gente entendendo, a gente se direcionando, na verdade, para museografia, que é justamente a parte prática da museologia, que aí entra a parte de exposições e a parte de conservação. Nós não somos conservadores restauradores, nós trabalhamos com conservação preventiva, e aí a gente começa a aprender que existem diferenças entre conservação preventiva, conservação e restauração, e a gente tem que respeitar hoje isso, né? Apesar de que a profissão de conservação e restauração, ela não é legalizada. É legalizada, meu Deus, a palavra? Que tem É, conselho.
Isso, É sei como é que é. legalizada. Eu Até esqueci o pouco tempo nome. a história também era assim, tem umas coisas assim, eu É. sei que eu... E Aham, aí, mas assim, eu enquanto hoje estudante de museologia, eu senti muita falta da abordagem química quando eu paguei as cadeiras de conservação. Porque para você pensar em conservar um objeto, você precisa entender a composição daquele objeto. Você precisa entender aham, como se dá o processo de degradação. Quais são os fatores internos e externos que influenciam nesse processo de degradação e como é que eu posso conservar? Quais são os produtos químicos compatíveis? Então, o intuito desse projeto é a gente fazer essa discussão mesmo, rasgar essa discussão, falar sobre a museologia, falar sobre a conservação, fazer esse link com a química e a gente falar que esse diálogo, esse casamento, ele tem tudo para dar certo, que os campos eles aham, agregam uns aos outros. E aí essa segunda etapa exatamente. dessa pesquisa é justamente suporte e papel. Então, no papel, eu vou falar a química do papel, do tecido vegetal até o processo de extração, até a refinação, o branqueamento, e por aí vai. A Angélica Borges, desculpa, Vitória, ela falou a palavra Regulamentada. regulamentada. Angel, Obrigado, linda. Essa, Angélica. essa mulher é a melhor conservadora restauradora da cidade do Recife, digo mesmo. Regulamentada, é isso mesmo. Não é regulamentado. E eles passam um perrengue tremendo, porque qualquer um pode dizer que é conservador restaurador. E aí? Sabe? E aí faz aquele quadro que aconteceu lá, acho que foi na Europa, né? Que o Na famoso Espanha, quadro. o Jesus, coitado, Jesus ali tremeu na tumba. Foi, meu filho. É, veja bem. Vitória, fiquei muito feliz aqui com a sua presença. Vou fazer um convite ao vivo pro pessoal aqui de uma segunda live, onde a gente pode destrinchar esses termos. Quando você falou de museu na Europa, eu já vou contar aqui. Todo lugar que eu vou, sempre viajo, vou para o museu. E quando eu estive no Peru, eu fui nos museus. Só que a minha experiência lá é totalmente o oposto da sua que você teve na Europa. E assim, eu quero depois de nossa próxima live, porque eu vou ficar te cobrando, Eu falar um pouco quero. sobre isso. Tá. A gente conversar um pouco sobre isso. Porque, infelizmente, por um lado, que é o lado da minha conversa com a Vitória, infelizmente, porque vai entrar a Bárbara agora de fotografia, eu vou precisar chamar a próxima convidada. Tá bom, Vitória? Eu agradeço imensamente a sua presença e eu quero o próximo bate-papo, hein? Ah, me chama que eu vou. Vou linda. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Semana do Químico. Eu amo ser química. Por futura museóloga, eu já me sinto museóloga. E é isso, gente. Olha, química e arte tem tudo a ver. Na verdade, química tá em tudo. Tchau, Vitória. Um beijo. Beijo. Gente, o papo tá muito bom, né? E agora eu vou convidar a Bárbara. É, Deixa eu ver aqui, ela já está presente, a professora Bárbara, que era professora doutora, a gente tem que chamar ela de professora. Gente, vão deixando as perguntas aí, os comentários, assim que quando a gente dá, a gente lê, a gente conversa um pouco. E agora, muito obrigado, professora Bárbara. Vamos pular de museu para fotografia. Você quer começar se apresentando, professora? Claro, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Perfeito, prazer estar aqui. Caio, meu nome é Bárbara, eu sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho desenvolvendo estudos que envolvem a química e a fotografia. Já que como a Vitória falou que era pernambucana, você é mineira mesmo ou você Mineira. só Não, mineira. Mineiríssima. mineiríssima? Eu tô no congresso justamente do SMAC, que é o Simpósio Mineiro de Ensino de Química, né? Então, hoje o mineirês tá nos meus ouvidos, tá nos meus ouvidos. Professor, eu vou começar pela mesma pergunta que eu fiz para a Vitória, assim, quando foi o momento que você falou assim, acho que agora eu vou trabalhar com fotografia, vou trabalhar com arte, porque o Instagram da professora Bárbara, gente, é @química, fotografia, arte. Então ele já é um Instagram focado para esse assunto, certo? Conta um pouco para nós aí. Bem, foi uma coincidência. A minha formação como química, eu terminei o bacharelado, fiz a licenciatura, fiz o mestrado em Química Inorgânica, doutorado em Química Inorgânica. Trabalhei no pós-doutorado também com bactérias que envolvem compostos inorgânicos. Então, assim, minha formação acadêmica não tem absolutamente nada a ver com arte.
Na verdade, eu desenvolvi compostos em bioinorgânica, aplicados a organismos vivos. E passei em concurso, comecei o trabalho, logo fiquei grávida. E no pós-gravidez, eu tive aquele famoso baby blues. Eu fiquei com uma leve depressão. E entre os tratamentos, me foi sugerido praticar um hobby. E eu escolhi, por acaso, fotografia. E foi assim que a fotografia... Desculpa, professora, esse baby blues é a depressão pós-parto? Sim, é a depressão que não é profunda, ela é passageira. Ela dura um tempo e passa, porque tem a depressão pós-parto de verdade, que essa você tem um tratamento e tudo, mas tem o chamado baby blues, que ele passa mais rápido. E a minha se enquadrou mais para o baby blues, mas foi prolongado. A médica ficou até preocupada e aí me indicou. Vai fazer um hobby para te ajudar a sair desse quadro quase depressivo. E aí eu comecei a praticar a fotografia, foi totalmente como hobby, mas com a formação acadêmica, você não consegue mais só fazer uma coisa como hobby. Você me entende. Não. Pelo seu sorriso, você me entende. É uma droga. A gente começa, de fato, a estudar. E foi assim, eu comecei a estudar a fotografia, pesquisar sobre fotografia e comecei a casar a fotografia com química nas minhas buscas para ver se havia algum tipo de estudo, algum tipo de aplicação. Então, eu descobri 2 campos muito interessantes. Um é os estudos que envolvem a fotografia digital, no caso, câmera com celular, para o ensino de química, e comecei a descobrir os processos fotográficos, que são processos químicos. E aí me encantou, porque eles são processos inorgânicos, e no caso, eu sou inorgânica. Então, aquilo, de repente, foi um mundo novo se abrindo à minha frente. E foi apaixonante, porque você muda completamente a maneira de ver. Você faz reações químicas e começa a ter como resultado não somente os compostos químicos, mas você começa a ter resultados, imagens, você fotografa e revela as suas próprias imagens. Então foi muito apaixonante. E aí eu comecei a desenvolver estudos que pudessem ser aplicados tanto para artistas, e aí envolve a divulgação científica, que é o caso do perfil, e estudos para professores, de forma que os professores comecem a usar a fotografia digital e os processos fotográficos para o ensino de química. Então, frequentar museus começa a ficar interessante, montar exposições começa a ficar interessante. Então, eu comecei a desenvolver estudos. E aí decidi montar um projeto de extensão para fazer divulgação científica, principalmente pensando em artistas, porque eu comecei a perceber a demanda pelo conhecimento de química, mas numa linguagem mais acessível. Era o grande problema. O conhecimento de química com relação aos processos fotográficos, eles estão aí, mas eles estão numa linguagem muito química. E aí eu comecei muito a desenvolver densa, né? Trabalhos, exatamente. Imagino. Olha, eu não tinha pensado nisso, de dar o suporte para artistas, né? Porque isso pode dar vários insights para a pessoa que faz arte. Vou pensar numa cor X, eu tô aqui viajando, tá? Tô pensando no revelar de uma maneira, de outra, não sei. Tô aqui pensando. Professora, me fala um pouco sobre essa questão da foto digital. Como é que... Porque recentemente eu fiz um vídeo no meu canal que eu falava mais de cor. E aí eu falei do sistema RGB, que o sistema RGB ele é todo decodificado, então você quer fazer uma foto digital, um meme, por exemplo, e você quer manter as cores, pelo código você faz. Mas agora você falou de fotografia digital, queria saber um pouquinho mais, que acho que não tem nada a ver com o que eu falei, mas é justamente por ser diferente, quero saber o que eu posso pensar mais sobre isso. Então, a parte de fotografia digital aplicada ao ensino é realmente ajudar o professor, no caso o professor de química, meu estudo, ele é aplicável em outras áreas. Um professor de geografia, um professor de matemática, qualquer área poderia usar os estudos. Mas o objetivo é literalmente alfabetização visual.
ensinar os professores a utilizar a imagem, a fotografia, o ato de fotografar, não só para ensinar o conteúdo dele, quanto para avaliar os alunos. Então, eu desenvolvo metodologias em que eu ensino os professores como ele pode, através de uma fotografia, dar uma prova, por exemplo. Você muda completamente o parâmetro. Você, como professor, não é mais o fotógrafo. Você coloca o aluno para fotografar e a fotografia está na mão dele, porque está no celular. O aluno já fotografa por prazer, ele quer colocar nas redes sociais. Então, você muda completamente. Se você termina de dar uma aula, por exemplo, e pede um trabalho a respeito de um determinado assunto, você, como professor, deve estar cansado de receber um monte de texto copiado da internet e que o aluno às vezes nem leu e você começa a perceber esse tipo de coisa. E com a fotografia fica diferente. Se você deu, por exemplo, uma aula sobre um determinado assunto de química, eu vou dar um exemplo, eu desenvolvi esse trabalho. Você dá aula sobre funções orgânicas, por exemplo. E você termina a aula e pede, o aluno diz, sai agora e fotografe coisas que apresentem uma função orgânica das que nós vimos e vem e traz para a gente. É muito interessante porque o aluno vai ler rótulo, ele vai começar a pesquisar sobre aquela função orgânica, onde ele encontra. Então, sem querer, ele está estudando nomenclatura para poder te trazer uma foto. Você só pediu a foto de um objeto, mas o aluno naturalmente tem que estudar para trazer aquela foto. E quando ele traz o trabalho, geralmente, isso aqui é um exemplo, um dos meus estudos. Ele traz o trabalho e ele tem que falar sobre aquela foto, porque não é só mostrar, né? Mostrar a foto, tá aqui a imagem. Você precisa explicar o que tem de função orgânica naquela imagem. E aí ele mostra a substância, diz por que a função orgânica está ali, mostra a função, escreve, se é um ácido carboxílico, escreve lá no quadro, C-O-H. E aquilo ao longo, por exemplo, esse estudo foi feito no ensino médio. Numa sala de 30 alunos, você vai ter um alto grau de repetição das funções com imagens diferentes. De repente, o professor não teve um texto para corrigir, ele fez uma apresentação totalmente oral, o aluno fotografou, usou o celular, então não tem cópia. O aluno produziu, apresenta, exercita, e no final, estes alunos é incrível, porque a gente percebeu isso na prova. A questão da prova, que era de identificação de função orgânica, os alunos fecharam. O restante da prova, que eram outras questões que nós não tínhamos trabalhado com fotografia, por exemplo, os alunos não tiveram um desempenho tão bom. Então, 30 alunos apresentando, tendo que falar, você corrige, eles começam a perceber, você contextualiza a química, por exemplo, eles começam a perceber que a química que ele viu lá na escola está na casa dele, nos produtos que ele usa, num esmalte, foi muito interessante, foi aluno para feira para fotografar peixe, porque peixe tem amina, foi aluno fotografar dentro de uma fotocopiadora, porque lá dentro tinha uma determinada substância que ele descobriu fazendo pesquisa. Então, é extremamente rico até para a gente, como professor, que eles tragam essas informações e apresentam, sendo que tudo que gerou foi um arquivo que você projeta, ou, no caso agora, online, por exemplo, seria totalmente passível de ser feito. Você projeta na tela, compartilha a tela e explica o que seria. Então, são vários... Oi, pode falar. Não, e agora eu já pensei em criar um Instagram da sala. Teve uma época que eu era muito famoso o blogger da sala, né? Que você cria um Instagram da sala, faz o aluno escrever também, né, sobre o procedimento, e aí já avalia pelo Instagram. Pode, abre uma live e vai trocando de aluno. Ele, né, projeta a foto, abre lá e fala um pouquinho da foto, e a foto já está lá no feed, já explicou um pouco. Enfim, você tem N meios de fazer isso. Esse é um dos... Tem vários estudos, eu desenvolvi vários com fotografia digital, para uso de relatório, para sala de aula, para prova. Esse que eu te dei o exemplo de função orgânica, ele foi muito mais um exercício, mas nós temos alguns que funcionaram como avaliações, enfim, são várias situações
de estudos que eu venho desenvolvendo com a fotografia digital. Eu lembrei, Dan, você falando, que eu já fiz isso na minha escola que eu dei aula em 2012. Decidiu fazer lá um evento na escola e todo professor tinha que fazer. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma exposição de ciências, vamos bater fotografias. Só que aí eu pedi, eu dei os temas e cada um fez. Eu lembrei, agora você contando, que eu nem lembro nem qual que era o experimento, fugiu aqui da cabeça, mas era algo muito simples, era cortar uma maçã ao meio, uma maçã ela ficava exposta e a outra ela passava, acho que num suco, para não oxidar. E aí ela tinha que bater a fotografia, então a metade estava oxidada, outra metade não. E eu tenho essa fotografia. Quando eu estava falando, eu tentei achar aqui, mas agora eu não vou achar. Mas eu lembrei que eu já fiz isso. Bacana. E, professor, e sobre o que você pode me dizer rapidinho sobre processos fotográficos? A química de processos fotográficos. Isso. Os processos fotográficos, você tem já um outro universo. Você mistura um pouco de história da ciência com história da arte, com experimentos de química, com fotografia digital, com fotografia experimental e artesanal. Então, assim, é uma diversidade, é uma riqueza gigantesca. E você vai para o laboratório, sintetiza, em alguns casos, você pode sintetizar compostos e utilizá-los para fazer fotografia. Então, você explica aos professores como ele vai abordar determinados assuntos, isso no caso do trabalho com professores. Eu tenho disciplinas aqui na universidade em que eu tenho prática de química de coordenação, no caso, em que os alunos vão para o laboratório, sintetizam os compostos e, no fim, eles fazem a cianotipia. Práticas de fotoquímica, que eles também trabalham com a sensibilidade à luz de compostos. E não é simplesmente uma sensibilidade à luz, ele muda de cor. Não, no final a gente tem um registro fotográfico. E aí é muito legal, porque o aluno se sente muito bem de ter produzido sua fotografia digital. Eu peço para eles fotografarem com o celular, ensino a fazer o negativo a partir da imagem digital, para, a partir daí, a gente ir para o laboratório, preparar o nosso próprio papel fotográfico com bons químicos, sintetizar os compostos, preparar o papel fotográfico e, no fim, obter a imagem. Então, assim, eles fazem se sentindo cientistas completos, é muito legal de trabalhar. E, no caso, eu desenvolvo vários estudos para dar alternativas para os professores de ensino médio para poderem desenvolver esse tipo de trabalho nas escolas também. Eu tenho feito muita coisa na universidade e levando conhecimento para os artistas que às vezes se deparam com esses processos, trabalham, vivem da arte, inclusive, fazem exposições e às vezes têm dificuldade de entender a toxicidade, questão de descarte com relação ao meio ambiente, conservação das suas artes, como lidar, às vezes, com se o produto que ele está usando para fazer aquele processo fotográfico venceu, se ele pode usar, se não pode. São inúmeras dúvidas que a gente vai divulgando, explicando o conhecimento do ponto de vista da química e tirando a dúvida, divulgando o conhecimento literalmente para os artistas. Então, o perfil, ele tem, no caso, o perfil que eu criei no Instagram, ele é um projeto de extensão da universidade, na verdade, em que dá curso, oficina, palestra. Estou sempre em museus, mas agora com a questão da pandemia, estamos todos em casa, não tem acontecido, mas sempre participei de muito evento. No SMEC, que teve uns anos atrás aqui também, eu mesmo dei um mini curso sobre cianotipia. Então, é o objetivo do projeto de extensão de divulgar conhecimento, seja da forma que for, palestra, curso, oficina, enfim. Estamos agora no Instagram por causa da pandemia, não tem jeito. Não, mas estão bem, acho que, né, professora? Acho que mesmo, acredito que até a senhora já deve ter pensado nisso, mesmo depois de acabar a pandemia, acho que tem que continuar com o Instagram, porque, gente, ele é muito legal. A professora falou sobre química e meio ambiente, arte, química e meio ambiente, ela tem um IGTV lá, tem feed, tem carrossel, então, assim, quem não conhece o perfil, por favor, eu tô vendendo peixe da professora, vão lá no Química _ Fotografia _ Arte. Professora, quais são, assim, o que você está pensando, assim, pro futuro, assim, em termos de
da própria manutenção da página do Instagram, de novos projetos? Tem alguma coisinha que a senhora pode contar um pouco para nós? Spoiler. Então, eu tenho planos de continuar, claro, com o projeto no Instagram, mas crescer, sair do Instagram, afinal de contas, o Instagram é quase uma casa de aluguel, né? A qualquer momento a gente pode ser despejado e, enfim, quem conviveu com o Orkut sabe disso. Então, a ideia é realmente criar um site em que ou não sei se vai ser um site ou um blog em que eu possa trabalhar mais os assuntos. O Instagram tem suas limitações de texto nos posts, então a ideia é essa, manter os vídeos, claro, continuar com as oficinas, cursos online. Eu tenho vários agora, tenho curso no Mato Grosso, vou dar um curso no Paraná, estou num projeto de extensão no Sergipe. Então, assim, são várias atividades que vêm surgindo, todas a partir da divulgação de conhecimento. Então, agora na SBPC, né, Sociedade, no Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também estou lá com um curso sobre fotografia e interdisciplinaridade. Então, vai ter assuntos sobre a história da ciência, como literalmente interdisciplinar. Você como historiador, você como químico, como matemático, qualquer área você vai compreender o quanto a fotografia é rica e você pode utilizá-la para o ensino nesse caso. Então, enfim, a ideia do projeto é essa. Para o futuro é ir abrindo. Eu tenho avançado em alguns outros processos um pouco mais naturais, em alguns casos, em que envolve menos reagentes químicos, principalmente por causa da pandemia. Estou desenvolvendo agora umas ideias para dar alternativa. Esses processos fotográficos que não envolvem reagente químico, dá alternativa para as pessoas fazerem em casa. Então, eu poderia estar aqui com você te ensinando e você vai ao supermercado, compra tudo e imprime sua fotografia em casa. Então, bacana. Eu tenho andado com esses processos. Em breve, eu vou começar a divulgá-los no perfil lá do Instagram. Ainda estou numa outra fase nesse momento, mas daqui a pouco vou começar. Planejo para o segundo semestre uma possível oficina ou um curso de extensão sobre esses processos. E para o futuro é continuar. Já tem uma disciplina criada na universidade, essa disciplina toda sobre processo, ela é teórico-prática, para realmente as pessoas terem informação e verem a riqueza que é um simples celular na mão e um pouquinho de conhecimento, o que você pode fazer. E do ponto de vista, pensando como professor ou como artista, se você é um professor de química, você não faz ideia do que é o aluno fazer isso. É a aula, por exemplo, na universidade, é a aula que eles mais esperam, porque eles já sabem que vão fazer, que vão sair com uma fotografia. Então, é realmente muito legal de trabalhar, eles adoram. Professora, muito obrigado pela presença. Professora Bárbara Almeida, nome e sobrenome. Ela tem aí no perfil, depois, como você sabe, ela já falou que tem uma agenda grande, então quem quiser depois saber, entre em contato com ela. Professora, obrigado pela presença, não tem nem mais o que falar, assim, foi uma grande aula aqui. Eu que agradeço pelo convite, Caio, te parabenizo pelo trabalho, seu trabalho é interessantíssimo, já dei até como exemplo, gosto muito, acompanho seu perfil, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E convido os que estão aqui assistindo a irem lá conhecer o perfil do Química, Fotografia e Arte e, se quiserem, apresentarem suas demandas, que o objetivo do projeto é esse mesmo, é divulgar conhecimento para que as pessoas possam ampliar seus horizontes e trabalharem com fotografia, com química e com arte. Perfeito, professora. Muito obrigado. E vamos nos falando aí, tá bom? Tá, joia. Beijos. Tchau. Tchau. Gente, só para encerrar, eu queria deixar um recadinho para vocês. Hoje a gente teve dois temas bastante importantes, assim, seria muito legal se tivesse todo mundo junto, mas é assim, né, como a professora falou, e eu concordo com ela, o Instagram, vou usar esse termo, é uma casa de aluguel. E a minha casa aqui, né, tá com o telhado furado, porque esse algoritmo nos bloqueia. Eu queria deixar um recadinho para vocês que
Amanhã eu vou estar aqui de novo, às 19 horas, fazendo uma live. Eu vou divulgar ainda, porque eu vou lançar o meu e-book sobre a divulgação científica em texto. Como eu sempre costumo dizer, eu fiz química e fiz letras, e nessa formação em letras aprendi bastante as questões do texto. Então, eu vou começar aqui o meu processo de formação, de contribuição de formação da divulgação científica a partir de texto. O livro já está disponível na plataforma da Amazon. Deixei lá um preço bem baratinho, R$ 9,90. Quem usa aquele Unlimited da Amazon, aquele que você paga por mês, já está lá até gratuito e tal. E é isso. Amanhã encontro vocês aqui, porque eu vou falar sobre esse livro. E na sexta-feira, que é o Dia do Químico, nós vamos estar aqui com uma galera bem extrovertida, que é o Química Anime, o Química com Dudu e o Doutor Química. Nos vemos aí, então, amanhã e depois, ao vivo, na live. Um forte abraço, um forte beijo a todas, todos e todes, e tchau!